Meu nome é Grace Brighton e tenho 33 anos. Sou enfermeira registrada trabalhando na Califórnia e minha vida seguia um padrão previsível, quase mecânico. Meus dias eram preenchidos com longos turnos no hospital, minhas noites gastas em serviços comunitários e meu coração consistentemente devotado à minha fé. Todo mês, sem exceção, eu pagava meu dízimo obedientemente, um hábito que estava arraigado em mim desde a infância. Não era uma ação aleatória ou passageira, mas uma prática profundamente enraizada que eu acreditava demonstrar minha devoção. Conforme amadureci, passei a entender que dar 10% da minha renda não era apenas uma transação financeira, era uma prova tangível da minha fé, um sinal claro de que eu estava me alinhando com o favor divino. Os pastores sempre diziam: Deus abençoa aqueles que dão, e eu nunca questionei suas palavras. Mesmo quando pagar meu dízimo significava sacrificar algo importante, eu permaneci inabalável. Meu comprometimento era resoluto. O ato de dar parecia uma transação, uma garantia da prosperidade de Deus, proteção e, finalmente, um lugar seguro para mim no céu. Eu tinha orgulho dessa obediência. Tornou-se tão arraigado em minha vida que sempre que eu orava, eu me tranquilizava: Deus deve estar satisfeito comigo. Eu dei a ele o que é dele. Mas no fundo de mim, se alguém tivesse tirado um tempo para realmente examinar meu coração, eles teriam visto algo diferente. Minha fé não nasceu de um lugar de amor ou gratidão, ela foi movida por um senso de dever e, talvez mais preocupante, por um medo silencioso. Com o tempo, meu relacionamento com Deus evoluiu para uma troca, um contrato. Eu fiz minha parte seguindo as regras, e ele, em troca, faria dele. Na minha mente, esse era o caminho certo. Eu frequentava a igreja regularmente, me voluntariava, ajudava os necessitados, por todas as medidas externas, eu me considerava um bom cristão. Mas, por baixo da superfície, eu ainda temia não ser o suficiente. Então chegou o dia que destruiu tudo que eu achava que sabia. Uma tarde tranquila e despretensiosa de abril, como qualquer outra, só que não era. Eu tinha acabado de completar um turno exaustivo no hospital. Emergências surgiram em rápida sucessão, deixando-me completamente esgotado. Meu corpo e minha mente estavam exaustos, e tudo o que eu desejava eram algumas horas de descanso no sofá. Mas quando entrei em casa, um cansaço pesado e desconhecido tomou conta de mim. Não era a exaustão usual, algo estava diferente. Uma pressão sufocante começou a se formar no meu peito, e minha respiração ficou superficial. No começo, pensei que fosse asma, talvez um daqueles ataques esporádicos que às vezes me atingem quando estou sob estresse. Sentei-me, tentei respirar fundo, contando até 5, mas não importava o quanto eu tentasse, não conseguia recuperar o fôlego. Tentei me acalmar, ignorar a sensação crescente, mas tornou-se inegável que algo estava errado. Meu pulso acelerou. Em pânico, tropecei para pegar meu telefone e pedir ajuda, mas quando minhas pernas cederam, o mundo começou a ficar embaçado. O chão correu em minha direção e, naquele momento fugaz, um pensamento passou pela minha mente: estou prestes a morrer? E então, tudo ficou escuro. Mas não era uma escuridão sinistra, parecia quase reconfortante, como um cobertor quente se envolvendo em mim, trazendo uma paz que eu nunca havia experimentado. Quando abri meus olhos novamente, eu não estava mais em meu corpo. Eu estava em um lugar além da minha compreensão, um que nenhuma palavra poderia realmente descrever. Não era o mundo que eu conhecia, mas eu não me sentia perdido. Em vez disso, eu estava cercado por uma luz incrivelmente vibrante e intensa que irradiava nada além de amor puro. Não era apenas um lugar, mas uma presença, uma força que permeava tudo. Eu me sentia seguro, como se tivesse finalmente retornado para casa após uma longa e cansativa jornada. E então eu o vi, Jesus. Ele estava diante de mim, radiante, poderoso, mas exalando tanta gentileza que não pude deixar de me sentir atraído por ele. Seus olhos, eles eram diferentes de tudo que eu já tinha visto antes. Eles continham um amor tão profundo que não podia ser medido, um amor que transcendia o próprio tempo. Mas dentro daqueles olhos, havia também uma profunda tristeza que atingiu o âmago do meu ser. Não havia necessidade de palavras ou apresentações, eu soube instantaneamente quem ele era.
E eu sabia que ele sabia tudo sobre mim. Naquele momento, não consegui ficar de pé. Caí de joelhos, dominado pela sua presença. Não foi o medo que causou o nó na minha garganta, mas a percepção de que eu estava na presença da perfeição. Lágrimas começaram a cair, uma inundação incontrolável de emoções que eu não conseguia suprimir. Jesus estendeu a mão, gentilmente me levantando. Seu toque não era apenas físico, ele cruzou todos os limites, alcançando profundamente meu coração, minha alma, tocando cada parte de mim. Não tema, Grace, ele disse, sua voz como uma melodia que ressoou por cada fibra do meu ser. Eu te trouxe aqui por uma razão. Senhor, eu sussurrei, ainda tremendo, eu estou morto? Eu falhei com você? Eu te decepcionei? Sua expressão se suavizou com compaixão. Não, você não está morto, mas há algo que preciso lhe mostrar. Algo que você precisa entender antes de retornar. O tempo é curto, e muitos não estão prontos. Meu coração se agitou com medo e antecipação. Mostra-me, Senhor. O que devo fazer? Jesus levantou a mão e, num instante, a cena ao nosso redor mudou. A luz brilhante desapareceu e eu me vi suspenso acima da terra, olhando para uma vista de tirar o fôlego de montanhas, oceanos e cidades cheias de atividade humana. Mas não era apenas uma visão, eu podia sentir o próprio batimento cardíaco do planeta. Eu podia sentir sua dor, sua alegria, suas esperanças e seu desespero. E então a terra tremeu. Não em um simples terremoto, mas em uma agitação profunda e devastadora, como se o próprio planeta estivesse gemendo em agonia. Vi cidades ruírem, pontes desabarem e pessoas fugindo em pânico. O céu escureceu, e uma sensação generalizada de caos tomou conta de tudo. Por que isso está acontecendo, Senhor? Perguntei, minha voz cheia de desespero. Por que tanta destruição? A terra geme sob o peso do pecado, Jesus respondeu solenemente. Mas este não é meu julgamento. É um chamado para despertar. Estou chamando meus filhos para retornarem a mim, mas poucos ouvem. Alguns ouvirão minha voz, outros se afastarão ainda mais. Ele apontou para grupos de pessoas ajoelhadas em meio aos escombros, com as mãos erguidas em oração. Uma luz quente, quase sobrenatural, emanava de seus rostos, como se estivessem protegidos por um escudo invisível. Estes são meus filhos, disse Jesus. Eles confiam em mim, respondem à minha voz. Mas olhe para os outros. Virei meu olhar e vi outros gritando para o céu, seus rostos contorcidos de raiva. Estes, ele continuou, são aqueles que se apegam ao seu orgulho, que rejeitam minha ajuda. Sua raiva os consome, e seus corações estão endurecidos. Uma tristeza profunda me encheu enquanto eu testemunhava esse contraste gritante. Em meio à destruição, a fé de alguns brilhava forte, como um farol na escuridão, enquanto outros afundavam mais profundamente em sua raiva e desespero. Graça, disse Jesus, colocando sua mão gentilmente em meu ombro, você deve contar o que viu. Você deve avisar meu povo. O tempo é curto, mas minha misericórdia ainda está disponível para aqueles que a buscam. A visão mudou novamente, e me vi cercado por uma vasta multidão de pessoas de todos os cantos do mundo. Mas algo estava errado. Seus rostos estavam pálidos, seus olhos vazios, e eles pareciam sobrecarregados por um peso invisível. Uma energia opressiva e sufocante pairava no ar, como se toda a esperança tivesse sido extinta. O que está acontecendo aqui, Senhor? Perguntei, minha voz carregada de preocupação. Estes são aqueles que se esqueceram do poder do jejum, disse Jesus com profunda tristeza em sua voz. Eles perderam uma das chaves mais vitais para se aproximar de Deus. Olhe atentamente, Grace, pois é isso que acontece quando os corações se afastam. Suas palavras me atingiram profundamente. Eu achava que tinha uma sólida compreensão do jejum, que eu sabia seu propósito e significado, mas naquele momento, percebi que minha compreensão era apenas superficial. Ao olhar para as pessoas ao meu redor, senti uma fome intensa, mas não era uma fome por comida. Era uma fome da alma, um anseio por algo mais profundo, um anseio por uma conexão com Deus que eu não havia compreendido completamente antes.
Jejum, Jesus continuou com uma voz calma, mas poderosa, não é apenas um sacrifício, mas um ato de amor. É uma escolha deliberada de deixar de lado as distrações do mundo para ouvir a voz do Pai. Ele fez uma pausa, olhando para as pessoas. Mas muitos veem o jejum como um ritual ultrapassado, algo desnecessário e de pouco valor. Enquanto ele falava, a cena ao nosso redor mudou mais uma vez. Diante dos meus olhos, vi indivíduos que estavam jejuando com corações puros, cheios de profunda fé e humildade. Eles irradiavam uma luz dourada, seus rostos serenos e cheios de paz, refletindo uma força interior que parecia transcender o mundo físico. Eles se ajoelharam em oração, oferecendo seus jejuns como um presente amoroso a Deus, não por obrigação, mas por devoção. Então, a visão mudou. Vi outros que estavam jejuando, mas seus corações não estavam nisso. Eles estavam jejuando por rotina. Com motivações egoístas, talvez para ganho pessoal ou reconhecimento. Sua luz era fraca, quase inexistente. Suas orações caíam no vazio, aparentemente ricocheteando em uma parede invisível, incapazes de alcançar Deus. Grace, disse Jesus, sua voz cheia de compaixão gentil, mas firme, quero que meu povo entenda que o jejum não é apenas uma ação externa. É uma jornada interior, uma maneira de purificar o coração, de deixar de lado o eu e de se aproximar de mim. Quando meus filhos jejuam com fé, eles vivenciam milagres. Seus espíritos são fortalecidos, e eu sou capaz de agir em suas vidas. Enquanto ele falava, senti um peso enorme no meu coração. Muitas vezes eu via o jejum como um dever, algo que eu tinha que fazer para ser um bom cristão, mas agora percebi que era muito mais. Era uma oportunidade sagrada, uma porta para um relacionamento mais profundo com Deus. Diga-lhes isso, Grace, disse Jesus, seu olhar intenso e cheio de propósito. Ensine-lhes o verdadeiro poder do jejum, para que possam se aproximar de mim de maneiras que nunca imaginaram. A luz dourada desapareceu, e eu me vi em pé no meio de uma paisagem desolada. O solo estava seco e rachado sob o sol forte, com plantações murchas e morrendo. O ar estava denso com uma forte sensação de desespero. À distância, vi filas de pessoas, desesperadas, lutando, famintas. Mães seguravam seus filhos famintos perto, seus olhos vazios de medo. Homens com rostos magros e mãos trêmulas imploravam por ajuda. Uma fome, sussurrei, com a garganta apertada de emoção. Sim, Jesus respondeu, sua voz suave, mas carregada de tristeza. Mas isso não é apenas uma fome de comida. É uma fome do espírito. Meu povo se afastou da verdadeira fonte da vida, e agora eles estão pagando o preço. Enquanto eu observava, o desespero ao meu redor explodiu em caos. Em um mercado improvisado, as pessoas lutavam por restos de pão. Mãos se estendiam, agarrando tudo o que podiam. Gritos enchiam o ar, carroças eram viradas e os gritos dos desesperados ecoavam pela paisagem árida. Em meio a esse caos, uma mulher se agarrava a um saco de grãos, seu aperto aumentando enquanto um homem o arrancava dela. Então, meus olhos caíram sobre uma garotinha, tão frágil, tão magra, que parecia que poderia desabar sob o peso do vento. Ela estendeu uma tigela vazia, seus olhos cheios de lágrimas, esperando por um simples ato de gentileza. Ela ofereceu a um homem, mas ele apenas olhou para baixo, incapaz de ajudar, e foi embora. A menina caiu de joelhos, soluçando em angústia silenciosa. Senhor, eu clamei, com lágrimas escorrendo pelo meu rosto, por que eles têm que sofrer tanto? Por que há tanta dor e desesperança? Jesus se virou para mim com os olhos cheios de compaixão e tristeza. Grace, este é o resultado de um mundo que me deu as costas. O pecado corrompeu tudo, até mesmo a própria terra. Mas mesmo em meio a esse sofrimento, há esperança. Muitos virão a mim em seu desespero. Eles descobrirão que eu sou o pão da vida, o único que pode verdadeiramente saciar sua fome. Enquanto ele falava, vi uma cena diferente se desenrolar diante de mim. Em uma casa modesta, um grupo de crentes se reunia ao redor de uma mesa. A comida diante deles era escassa, mas suas mãos estavam unidas em oração, e seus corações estavam cheios de fé sincera.
Enquanto pediam a bênção de Deus, algo milagroso ocorreu. A pequena quantidade de comida começou a se multiplicar. Todos comeram até se fartar, e seus rostos brilhavam com paz, alegria e contentamento que vem da provisão de Deus. Estes, disse Jesus, são meus filhos. Eles confiam em mim e veem minha provisão. Mas aqueles que acumulam com medo, apegados aos próprios desejos, perderão o que realmente importa. Senti uma onda de força dentro de mim, como se uma nova compreensão estivesse despertando em minha alma. O que posso fazer, Senhor? Perguntei, ansioso para ajudar de qualquer forma que pudesse. Como posso fazer a diferença? Conte o que você viu, Jesus respondeu com autoridade silenciosa. Ensine-os a confiar em mim. Mesmo nos momentos mais sombrios, eu sou o refúgio deles, a força deles. A visão mudou mais uma vez, e eu me vi voando acima da Terra, olhando para o planeta. Parecia calmo de cima, mas uma energia inquietante permanecia no ar, como se algo estivesse prestes a mudar. De repente, o chão começou a tremer. A paisagem antes pacífica explodiu em caos, cidades ruíram, pontes desabaram e pessoas correram em todas as direções, procurando desesperadamente por abrigo. Ícones de poder e estabilidade humanos foram destruídos em um instante, e o barulho ensurdecedor da destruição encheu o ar. Senhor, o que está acontecendo? Gritei. Aterrorizada, incapaz de compreender o que estava vendo. A terra geme, Grace, respondeu Jesus, sua voz pesada de tristeza. Ela foi corrompida pelo pecado, e agora clama por redenção. Mas este não é meu julgamento, é um chamado. Estou chamando meus filhos para retornarem a mim. Em meio à destruição, vi grupos de pessoas ajoelhadas em oração. Elas estavam cercadas por uma luz protetora, intocadas pelo caos. Elas levantaram suas mãos para o céu, suas vozes se elevaram em hinos, e sua fé queimava como um farol brilhante na escuridão. Estes são meus filhos, disse Jesus, com seu sorriso gentil e cheio de orgulho. Eles construíram suas vidas sobre o sólido fundamento da minha palavra. Mas então ele apontou para outro grupo, com comportamento muito diferente. Eles estavam gritando, seus punhos tremendo para o céu, seus rostos contorcidos de raiva e desafio. Estes, disse Jesus com tristeza em sua voz, apegam-se ao seu orgulho. Eles se recusam a me ver, mesmo agora. O contraste entre os dois grupos era de cortar o coração. De um lado, a fé era como uma luz cortando a escuridão, do outro, o orgulho e o medo consumiam as pessoas, afastando-as da verdade. Jesus se virou para mim e colocou a mão no meu ombro com uma ternura que pareceu curar meu espírito. Grace, ele disse com profunda urgência, você deve avisar meu povo. Diga a eles para construírem suas vidas em mim, pois quando todo o resto desmoronar, eu serei o único refúgio que restará. À medida que a visão da terra em ruínas desaparecia, fui transportado para um mundo que parecia familiar e perturbadoramente distorcido. As pessoas andavam pelas ruas com sorrisos pacíficos, como se tudo estivesse bem. No entanto, abaixo da superfície, eu podia sentir que algo estava terrivelmente errado. Este é o tempo do engano, disse Jesus, sua expressão solene e sua voz carregando o peso de um aviso terrível. Muitos serão desviados por promessas sedutoras, e o inimigo não vai parar por nada para afastá-los de mim. Enquanto eu olhava ao redor, comecei a notar os sinais sutis e perturbadores em todos os lugares. Telas piscavam para a vida, projetando os rostos de líderes influentes, homens e mulheres carismáticos que falavam com eloquência hipnotizante. Suas palavras estavam cheias de promessas de unidade, prosperidade e paz. Multidões encantadas os seguiam como discípulos devotados, acreditando que esses líderes eram a chave para resolver todos os problemas. Alguns até se ajoelhavam diante deles, tratando-os como se fossem deuses. Em um momento, testemunhei um desses líderes realizando um ato aparentemente milagroso, curar alguém diante de uma multidão frenética. As pessoas irromperam em louvores selvagens, declarando que era um ato divino. O espetáculo parecia genuíno, mas havia uma corrente oculta de algo escuro e invisível, um peso que pairava no ar, me deixando desconfortável. Não se deixe enganar pelas aparências, Jesus alertou, sua voz um firme lembrete.
Esses sinais podem parecer milagrosos, mas não vêm de mim. São lobos em pele de cordeiro. Embora seus atos possam parecer extraordinários, eles têm a intenção de enganar. O inimigo os usa para afastar os corações da verdade. Então eu vi uma visão de cortar o coração. Igrejas antes cheias de unidade agora estavam dilaceradas pela divisão. Congregações, antes unidas em fé compartilhada, estavam divididas. Alguns tinham sido seduzidos por esses falsos líderes, convencidos de que eram mensageiros enviados por Deus. Outros se apegaram à verdade, mas a divisão entre eles se aprofundou, e eu podia sentir a tensão aumentando como uma tempestade. Senhor, como eles discernirão a verdade em toda essa confusão? Perguntei, com o coração pesado de preocupação. Aqueles que verdadeiramente conhecem a minha voz não serão enganados, respondeu Jesus. Mas muitos pararam de ouvir. Eles não estudam mais a minha palavra, nem oram como deveriam. Eles se tornaram alvos fáceis para as mentiras do inimigo. Ele gesticulou em direção a uma família sentada junto em volta de uma mesa de jantar. Eles estavam orando, lendo a Bíblia e compartilhando a comunhão. Uma luz brilhante cercava, e eu vi como sua fé inabalável os tornava inabaláveis em seu comprometimento. Em contraste, outras famílias estavam absorvidas pelas distrações da tecnologia, perdidas no brilho de suas telas, cativadas por mensagens que as afastavam ainda mais da verdade. Sua luz desapareceu, diminuindo até desaparecer. Graça, disse Jesus, sua voz cheia de urgência, você deve avisá-los. Insista para que permaneçam firmes na minha palavra, orem sem cessar e discernam os espíritos. O inimigo se disfarçará de luz, mas a verdade sempre revelará as falsidades. A cena mudou mais uma vez, e eu fui obrigado a assistir minha própria vida se desenrolar diante de mim. Cada decisão, cada momento, e até mesmo os pensamentos ocultos do meu coração foram expostos, como se projetados em uma tela. Era como se Jesus estivesse me mostrando os recessos mais profundos da minha alma, e eu me vi dando meu dízimo mês após mês. Na época, pensei que era um ato de retidão, algo que garantiria bênçãos de Deus. Mas enquanto eu observava, uma percepção penetrante me atingiu. Eu não tinha dado por amor, eu tinha dado por medo. Eu estava mais preocupado em seguir uma regra do que honrar a Deus com meu coração. Jesus se aproximou de mim com os olhos cheios de compaixão e compreensão. Grace, ele disse suavemente, você entendeu mal o propósito do dízimo. Não é sobre dinheiro. Não é sobre uma porcentagem. É sobre o coração. Senti suas palavras penetrarem minha alma e uma profunda tristeza tomou conta de mim. Eu pensei que dar era o suficiente, confessei, com lágrimas brotando em meus olhos. Eu acreditava que se eu seguisse a regra, eu estava fazendo certo aos seus olhos. Eu não quero seu dinheiro, Jesus respondeu, sua voz gentil, mas firme. Eu quero você. Eu quero seu coração. Eu quero sua confiança. Dar deve ser um ato de amor, não um dever. Quando você dá por obrigação, o verdadeiro significado do presente é perdido. Ele então me mostrou outros que tinham doado de um lugar de sinceridade. Suas ofertas eram banhadas em uma luz radiante, seus corações puros e devotados. Em contraste, aqueles como eu, que doavam por hábito, tinham sua luz diminuída, suas ações vazias e desprovidas de verdadeiro significado. Graça, Jesus disse novamente, seu tom sério, o verdadeiro dízimo não é uma transação. É um reflexo da sua confiança em mim. Eu quero que meu povo entenda essa verdade. Depois de me revelar isso, Jesus me levou a uma nova visão. Nessa visão, vi uma família pobre sentada ao redor de uma mesa humilde, compartilhando o pouco que tinham. Sua casa era simples, e suas posses, poucas, mas eles davam livremente ao próximo. Seus corações estavam cheios de gratidão, e suas mãos erguidas em oração. A fé que eles exalavam era contagiante, inspirando esperança naqueles ao redor deles. Então, vi um homem rico, sentado confortavelmente em sua grande casa. Ele doou grandes quantias de dinheiro, mas seu coração era frio. Suas doações eram motivadas pelo orgulho, uma crença de que ele poderia ganhar o favor de Deus com sua riqueza. Mas Jesus me lembrou,
O verdadeiro dízimo não é sobre o que você dá, mas o amor por trás disso. Aqueles que dão com um coração puro são verdadeiramente ricos aos meus olhos, pois seu tesouro é eterno. A visão começou a desaparecer, e mais uma vez, me vi envolto em uma luz quente e radiante. Jesus estava diante de mim, seu olhar cheio de amor e urgência. Graça, ele disse gentilmente, agora você entende a verdade. Volte e compartilhe esta mensagem com o mundo. Ensine-os que a verdadeira adoração não é sobre rituais, mas sobre vidas rendidas a mim. O tempo é curto, mas minha misericórdia é ilimitada. Acordei no hospital, meu corpo dolorido, mas milagrosamente vivo. Os médicos ficaram maravilhados com minha recuperação, chamando-a de milagre. Mas eu sabia que o maior milagre havia acontecido dentro da minha alma. Jesus me mostrou que não somos salvos por rituais, hábitos religiosos ou aparências externas. Não podemos comprar o favor de Deus com nossas ações ou riqueza. A verdadeira salvação é encontrada apenas em um relacionamento autêntico com Ele, um relacionamento enraizado na confiança, rendição e amor. A mensagem que me foi confiada é clara: o tempo é curto. O mundo geme sob o peso do pecado e o sofrimento. A divisão e a injustiça que vemos ao nosso redor são as consequências de um mundo que se afastou de Deus. Mas mesmo diante da escuridão, há esperança. A misericórdia de Jesus está disponível para qualquer um que a busque. A verdade fundamental que ele me revelou é esta: Jesus é o único caminho para a salvação. Não há atalhos, nem substitutos. Nenhuma quantidade de boas ações ou rituais religiosos pode substituir a graça que ele oferece. Ele não quer nosso dinheiro, nosso orgulho ou nossas demonstrações externas de religiosidade. Ele nos quer, nossos corações, nossa confiança e nossa completa rendição ao seu amor e orientação. Jejum, oração e generosidade são significativos somente quando vêm de um coração que ama genuinamente a Deus. Não é o que fazemos que nos salva, mas como vivemos, rendidos e confiando completamente nele. Jesus me mostrou que nos dias que virão, grande engano varrerá o mundo. Luzes falsas tentarão nos desviar, nos confundir e nos fazer duvidar da verdade. É por isso que devemos nos ancorar em Sua palavra, que é imutável e eterna. A Bíblia não é apenas um livro, é o próprio sopro de Deus, um farol de luz. Um mundo cheio de escuridão. Eu entendi que não importa quão difícil a estrada possa parecer, nossa tarefa é ser luzes no mundo. Devemos orar, jejuar, amar e compartilhar a verdade com ousadia, sem medo. Jesus me disse: conte o que você viu, pois muitos estão confusos. Alguns buscarão minha presença em meio ao caos, e você deve ajudá-los a me encontrar. A vida eterna é um presente, não pode ser conquistada, mas pode ser recebida com fé. Não importa quem você é ou onde você está na vida, Jesus está chamando você. Ele quer salvá-lo, restaurá-lo e enchê-lo com seu amor. Há um versículo que ficou gravado em meu coração desde essa experiência: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14:06. Este versículo é a essência da mensagem. Jesus é a única porta para a salvação. Não há outro nome sob o céu pelo qual possamos ser salvos, nenhuma outra esperança fora dele. Por favor, não ignore este chamado. O tempo é passageiro, mas sua graça é ilimitada. Volte para ele, busque-o de todo o seu coração, e você não só encontrará respostas, mas também uma paz que o mundo não pode dar. Jesus não quer apenas salvar o mundo. Ele quer salvar você. Ele está esperando de braços abertos. Se você está lendo isso, não é coincidência. Este é o seu momento de responder ao chamado dele. Não espere. Volte-se para ele hoje, ele está pronto para transformar sua vida, não apenas para hoje, mas para toda a eternidade. Obrigado por reservar um tempo para ler esta mensagem. Eu adoraria ouvir seus pensamentos nos comentários, seja um simples amém ou o nome do seu país, para que eu possa saber de onde você está sintonizando. Eu o encorajo a compartilhar esta mensagem com 3 amigos. Você nunca sabe como seu compartilhamento pode mudar a vida de alguém que precisa.
E se você ainda não o fez, certifique-se de se inscrever no canal para conteúdo inspirador todos os dias. As assinaturas estão abertas agora e, ao se juntar, você não apenas apoiará este canal, mas também receberá uma bênção especial como parte desta missão. Obrigado por estar aqui e por fazer parte desta comunidade. Deus o abençoe.